Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Para quem não me conhece, vamos mudar um pouco aqui, né? Me pediram para dizer que eu sou o lindo. Ela falou assim: fala lá que você é o Alexandre, que eu falei que você é lindo. Então ela me pediu para dizer que eu sou lindo, tá bom? Isso não tá vindo de mim mesmo, veio dela. Para vocês não acharem que eu estou me achando, tá bom? Mas para quem não me conhece, sou Alexandre, um dos ministros aqui da casa. Gostaria de saber nessa noite se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Amém? Tem um casal ali. Gostaria de pedir para os irmãos que pudessem cumprimentar. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Obrigado, Jaque. Glória a Deus. Como é precioso, irmãos. Nós só falamos verdades, né? Amém. Mas o Senhor é bom em todo tempo. Todo tempo o Senhor tem feito maravilhas conosco. Ele não nos desampara. Nós estamos sempre protegidos. E nós estamos em um dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Não é um dia qualquer. Eu estava sem fazer nada, então hoje eu vou para o culto. Não existe isso. O Senhor, Ele é quem prepara todas as coisas. Então, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor preparou essa noite para você. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós declaramos corações rendidos a Ti. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai amado, terras férteis nessa noite. Nós declaramos que nós estamos totalmente rendidos ao Senhor. Nós não estamos presos, Senhor, a nada, mas nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Senhor possa fazer da sua maneira, que o Senhor possa tocar os corações, transformar as vidas, transformar os pensamentos, alinhar, Senhor, os corações segundo a Tua vontade. Porque o Senhor nos conhece desde antes da fundação do mundo. Então o Senhor sabe todas as coisas ao nosso respeito. O Senhor sabe tudo o que nós vamos fazer, Senhor. O Senhor sabe de cada palavra, mesmo que antes dela sair da nossa boca. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Nós declaramos, Pai amado, nessa noite, que o Teu Espírito possa tocar em cada coração, que o Teu Espírito possa transformar atitudes, possa transformar vidas. Nós declaramos em nome de Jesus. E nós quebramos todas as barreiras que impedem dos nossos irmãos ouvirem a Tua voz nessa noite. Nós declaramos isso com a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos todos os escudos, nós quebramos todas as barreiras. Nós declaramos um ambiente, uma terra limpa, uma terra fértil para receber a Tua semente nessa noite. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, assim como o Miqueias falou aqui, acabamos de sair de um retiro, e eu confesso para vocês, estava quebrado. Cheguei, só deu tempo para a gente chegar em casa, tomar um banho e vir. Eu estava com sono, mas, irmãos, quando a gente fala que quando nós estamos juntos, as nossas forças elas são renovadas, não são apenas palavras jogadas ao vento. Isso realmente acontece. Então, irmãos, depois que eu cheguei aqui, que nós começamos a adorar, o meu cansaço ele foi embora. Não estou mais com sono, não estou mais cansado, porque o Senhor nos renova. Nós precisamos da medida uns dos outros. Aquilo que você tem, eu preciso, e aquilo que eu tenho, você precisa, porque nós somos um corpo. Então, nós fluímos juntos. Amém? Então, irmãos, celebre esse tempo de nós estarmos reunidos. Não trate o momento de vir ao culto como mais um dia, como mais uma agenda. A cada dia o Senhor tem novas coisas para nós. Grandes coisas o Senhor tem para nós, irmãos. Amém? E o Senhor falou comigo, irmãos, que as nossas lutas, elas não são para nos parar, mas elas são para nos aproximar do propósito.
Como assim? Sabe, muitas das vezes nós passamos muitas pressões, nós achamos que nós não vamos conseguir, mas nós passamos por todas elas, porque não depende da força do meu e do seu braço, mas porque nós somos dependentes do Senhor, e Ele nos capacita para que nós possamos vencer cada uma dessas lutas. Irmãos, quantas lutas você já venceu até hoje? Você acha que se não fosse o Senhor na sua vida, você teria capacidade de vencê-las? Eu falo por mim que eu não teria, mas o Senhor, Ele nos renova e nos dá força dia após dia, para que nós possamos ir avançando e alcançando aquilo que Ele tem para nós. E quando eu avanço, vocês avançam. Quando um de vocês avança, todos nós avançamos, porque nós somos um só corpo. Então por isso que nós celebramos quando alguém está crescendo. Quando um dos meus irmãos está crescendo, eu celebro junto, porque eu também estou crescendo junto. Amém? Então, irmãos, as lutas que vêm sobre as nossas vidas, elas não vêm para parar você, mas são coisas permitidas por Deus para que você seja ainda mais forte, para que você seja fortalecido. Porque para que nós possamos cuidar das coisas do Senhor, nós precisamos ser filhos fortes. Para que nós possamos cuidar das coisas de Deus, e o que é que nós vamos cuidar? A terra, irmãos, ela é nossa por herança. Então nós temos autoridade sobre a terra. As pessoas aonde nós tocamos, elas são transformadas. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque o Espírito Santo habita dentro de mim, e Ele nos capacita para isso. Então, irmãos, para que nós sejamos fortes, nós precisamos passar por as lutas. Para você ser forte, você precisa treinar. Amém? Então as lutas que vêm sobre as nossas vidas são apenas um treinamento de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim: as lutas que você passa é apenas um treinamento de Deus para você. É difícil muitas das vezes, mas saiba de uma coisa: você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Amém? E a cada dia que nós passamos, nós nos tornamos mais fortes, porque não existe força sem treino. Você não se torna uma pessoa forte sem treinar. Você não se torna uma pessoa forte, vamos falar do natural, só bebendo Coca-Cola, só comendo e ficando deitado. Você precisa fazer alguma coisa. Para que você seja uma pessoa forte, você precisa treinar. E as lutas que nós passamos são permissões do Senhor, para que nós nos tornemos pessoas fortes, para administrar tudo aquilo que Ele colocar na minha e na sua mão. Você sabe o que o Senhor tem colocado na sua mão? O que o Senhor tem colocado na sua mão para administrar? É uma empresa? É a sua família? É um ministério? Cada um de nós sabemos o que o Senhor entregou em nossas mãos. Os jovens, nós ouvimos muito isso, né? É a minha cama para arrumar quando eu me levanto. Sabe, muitas das vezes os jovens, nós precisamos, nós como jovens, mas eu sou jovem, tá? Mas eu estou me referindo aos mais jovens. Ter atitudes que condizem ao você falar que você é cristão. Nós não podemos nos comportar como as pessoas do mundo. Nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo. Nós precisamos ser pessoas diferentes, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E aonde nós chegamos, irmãos, nós fazemos a diferença. Nós transformamos as vidas. Amém? Eu vou dar um pouco de continuidade aqui no que o Miqueias estava falando. O Miqueias começou a falar ali e eu falei: é difícil falar depois de um mestre. Ele falou e eu ali falei: mas vamos continuar assim mesmo, né? Ele falou de Abraão. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Eu vou falar de José. Gênesis 37, a partir do 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos,
pastoreava os rebanhos de ovelha e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e o odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como o Senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tivesse? Iríamos todos então, eu, a tua mãe, a mãe e teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos, rostos em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam de ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que José teve um sonho. Óbvio, né? Mas José teve um sonho de que eles estavam atando feixes e o feixe dele ficava em pé e os outros se curvavam. Depois ele teve outro sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E nós vemos a diferença da reação dos irmãos de José e o pai de José. O pai de José, na hora, repreendeu o que ele estava falando. Só que a atitude foi totalmente diferente. Os irmãos de José arderam ainda mais de raiva dele. Mas o pai dele foi refletir sobre o que ele tinha ouvido. Muitas das coisas, irmãos, nós precisamos revelar ao nosso pai. Porque muitas das vezes, às vezes não é por maldade, mas o nosso irmão, ele não vai ter entendimento daquilo que nós estamos falando. E ele vai ficar com raiva às vezes da gente, não por maldade, mas é porque ele não entendeu. Então, nós precisamos e nós temos com quem nos aconselhar. Nós temos com quem compartilhar os nossos sentimentos, os nossos sonhos, as nossas aflições, as nossas alegrias. Nós precisamos compartilhar aquilo que nós estamos sentindo com o nosso Pai, porque Ele não vai nos julgar, mas Ele vai refletir se aquilo que nós estamos falando é do Senhor ou não. E isso para nós nos causa proteção, porque todas as aflições que José passou foi por causa dos irmãos que ouviram aquele sonho dele. Mas o seu pai não ficou com raiva dele. Amém? O pai de José, irmãos, amava ele, continuou amando ele. Mesmo sabendo daquele sonho, ele continuou amando José. Mas os seus irmãos ficaram com raiva, porque acharam que ele iria ser rei sobre eles. Mas quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que José, ele apenas contou o seu sonho para eles. E os seus irmãos ficaram ardendo de raiva. José fez alguma coisa demais, irmãos? Apenas contou um sonho, né? Mas essa é a diferença de um sonhador. Porque José, sabe,
Eu acredito que José não estava contando para eles um sonho. Eu tive um sonho. José estava falando como se realmente ele já estivesse lá. Essa é a diferença de um sonhador. O sonhador, aquilo que ele sonha, ele pega para ele e ele tem a certeza de que ele já vai estar lá na frente. Ele não está apenas sonhando, jogando coisas ao vento, mas ele sonhou e tem convicção. Eu sonhei isso, então eu vou pegar isso para mim, eu vou crer nisso. Porque o sonhador, ele já está lá na frente, irmãos. Então nós precisamos ser pessoas que sonham. Mas nós não podemos sair compartilhando os nossos sonhos com qualquer pessoa. Mas nós precisamos ser pessoas que sonham. Amém? O Senhor nos formou para que nós possamos sonhar. Nós somos pessoas inteligentes. Nós somos pessoas capacitadas por Deus para sonhar, para viver aquilo que Ele estabeleceu sobre a minha e a sua vida. Não se sinta inferior àquilo que você é. Não olhe para você na realidade que você vive hoje. Olhe para você na visão de como Deus enxerga a sua vida, que você vai ver que é muito mais do que você pensa. Olhe para você e pergunte para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor enxerga em mim? Porque quando você se olha diante de um espelho, você enxerga uma coisa, mas quando você olha através do Espírito, você vai ver que você é muito mais forte do que o que você está vendo externo. Você é muito maior por dentro do que o que você é por fora. Aquilo que nós somos aqui fora, irmãos, apenas reflete quem nós somos por dentro. As nossas atitudes apenas refletem o que nós carregamos. Amém? Então, nós precisamos ser pessoas que sonham. Nós precisamos ser pessoas que já estamos lá na frente. Pessoas que sonham, irmãos, têm futuros brilhantes. E aqui nós somos pessoas ativadas. Nós estamos em uma casa apostólica e profética. Você está em uma casa onde você é ativado em todo o tempo a fazer algo. E não é fazer qualquer coisa, é fazer aquilo que Deus chamou você para ser. Nós somos ativados, irmãos, não fora do nosso desenho, mas dentro daquilo que Deus já desenhou para cada um de nós. Onde vocês sabem que vocês têm um desenho de Deus? Levanta sua mão. Se você, para aqueles que não sabem, irmãos, vou falar para vocês: você tem um desenho de Deus desde antes da fundação do mundo. Aquilo que você olha para você e muitas das vezes não consegue enxergar, Deus já está enxergando você lá na frente. Deus já está enxergando você lá como um vencedor. Deus não olha para nós e vê que nós somos pequenos. Deus olha para nós e vê que nós somos filhos grandes. Nós somos herdeiros dele. Amém? Então, você tem um desenho de Deus. Então, qual que é a nossa preocupação? Se nós estamos caminhando de acordo com o desenho dele. Como que eu vou saber disso? Através da nossa paternidade. A nossa paternidade é um modelo de governo de Deus sobre a terra. Então, é uma autoridade estabelecida por Deus para nos dar direcionamento. Que no caso aqui, irmãos, é o pastor Kleber. Então, se você não sabe a sua identidade, você não sabe para onde você está indo, procure ele, que ele vai orar junto com você e vai discernir qual que é o desenho de Deus para a sua vida. Você não vai andar por qualquer lugar, você vai andar na direção que Deus já escolheu para você. Amém? Glória a Deus. José, irmãos, ele não permitiu que as circunstâncias matassem aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. José não permitiu que as coisas que estavam acontecendo externamente com ele matassem o sonho que Deus tinha colocado dentro do seu coração. E ele permaneceu firme, permaneceu até o fim para conquistar aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele não desistiu na metade do caminho. Ele não desistiu quando os irmãos dele jogaram ele lá dentro do buraco. Ele não desistiu quando os irmãos dele venderam ele como escravo. Ele não desistiu quando a esposa de Potifar acusou ele. Ele não desistiu quando ele foi preso. Em nenhum momento ele desistiu.
ele continuou perseverando até o final, porque ele sabia que tinha sido Deus que tinha falado aquilo para ele. Então, irmãos, nós precisamos ser sonhadores, e nós precisamos ter convicção que os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus para nós. Amém? Fala um amém convicto, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quando nós falamos assim, você precisa tomar posse disso, você precisa pegar isso para você. Amém? Eu não estou ministrando sozinho, nós estamos ministrando juntos. Glória a Deus. Quantas das vezes o Senhor nos fala algo e pouco tempo depois nós já estamos achando que não vai dar certo? Parece estar tão longe aquilo que Deus falou, mas as promessas de Deus, irmãos, elas não demoram, elas acontecem no tempo certo. As promessas de Deus para nós, elas se cumprem exatamente no tempo certo, elas não atrasam. Só que nós podemos atrasar elas. Deus não atrasa, mas nós é quem escolhemos se nós vamos querer ou não aquilo que Deus tem para nós. Nós somos pessoas livres, amém? O Senhor não prende ninguém, o Senhor não amarra ninguém, porque nós não somos escravos, nós não somos objetos, nós não somos animais, nós somos filhos, e filhos livres. E ser livre, irmãos, não é fazer aquilo que eu quero. Ser livre é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso é liberdade. O livre-arbítrio. Irmãos, o livre-arbítrio eu entreguei a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo. Porque quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu não escolho o que eu vou fazer, mas eu permito que Ele tome as decisões por mim. Eu permito que Ele faça a vontade dEle. Eu permito que Ele faça do jeito dEle, não do meu. Porque se eu tenho um livre-arbítrio, irmãos, eu fico querendo convidar Jesus a fazer parte daquilo que eu estou fazendo. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer nos transformar, Ele quer nos dar algo novo. Ele quer nos dar o que é dele para nós. Ele não quer melhorar aquilo que nós temos, porque aquilo que é de nós mesmos é caído, vem da natureza adâmica. Mas o que Ele tem para nós é muito melhor do que o que nós já imaginamos ou pensamos. Amém? Voltando aqui para José. Quanto tempo se passou depois que José... Só explicar. José, ele foi para a cadeia. Quando chegou lá, ele revelou os sonhos do padeiro e do copeiro. Certo? Certo? Estão cansados? Ele revela os sonhos do padeiro e do copeiro. Quando ele revela os sonhos, ele dá o significado para cada um. E depois ele fala para ele: quando você estiver lá com o rei, lembra-te de mim. Não é isso que ele fala? Lembra-te de mim. Só que quando, não lembro agora qual dos dois ele voltou, sei que um foi decapitado e o outro voltou para servir o rei. Eu acho que foi o copeiro. Só que o copeiro não lembra de José, e ele continua na cadeia. E irmãos, José desistiu. Falou assim: cara, aquele cara esqueceu de mim, então eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque aquele cara estava comigo, ele era a única pessoa que podia me tirar daqui. Você acha que José falou isso? Não, José sabia quem ele era em Deus. O copeiro não se lembrou dele quando ele estava diante do rei, mas José sabia que no tempo certo, aquilo que Deus tinha falado para ele iria se cumprir. No tempo certo, as coisas de Deus se cumprem sobre as nossas vidas. E depois que José revelou esse sonho, se passaram 2 anos. Depois que José revela o sonho para o padeiro e para o copeiro, passaram-se 2 anos até que ele fosse chamado diante do rei. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 41, a partir do versículo 33. Glória a Deus.
Todos encontraram aí com os olhos no telão? Amém. Gênesis 41 e 33. E concluiu José: agora, portanto, vai ficar meio desconectado, né? Então, deixa eu só explicar para vocês, se eu for ler vai demorar muito. Então, o rei teve um sonho e ninguém conseguiu revelar o sonho do rei, até que alguém se lembra de José e fala assim: ah, tem alguém que revela sonho, que está preso. Aí o rei manda chamar José, e José interpreta o sonho do rei. José interpreta o sonho do rei e fala o seguinte: e concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito, que o faraó haja e instrua funcionários supervisores na terra para recolher o quinto da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem destes bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra, sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel, selo, e colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Peneia, Zafenate Peneia, e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, quantos anos se passaram? José tinha 17 anos lá atrás, e ele só foi ser governador com 30 anos. 30 anos se passaram, e José, 30 anos se passaram, não, irmãos, 17 anos, 13 anos 13 anos se passaram, e José permaneceu firme naquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Passando por tantas coisas, tantas dificuldades, ele permaneceu firme. E muitas das vezes nós não conseguimos esperar um mês, nós já achamos que é muito, que está demorando. Mas nós precisamos ser pessoas insistentes, pessoas que não desistem, pessoas que se mantêm firmes naquilo que o Senhor falou para nós. Nós não somos chamados para desistir no meio do caminho, nós somos chamados para chegar até o final, porque nós já somos mais que vencedores. Amém? Então, irmãos, nós vemos, irmãos, esse texto aqui é tremendo. Nós vemos, irmãos, que passou todo esse tempo. Nós entendemos, irmãos, que a bênção antes do tempo, ela se torna maldição. Nós vemos isso na vida de Moisés. Moisés,
ele era chamado como libertador desde o dia que ele nasceu. Certo dia Moisés está lá e vê os egípcios, os egípcios batendo, nenhum deles, e ele vai lá e mata um egípcio. E aquilo, irmão, se tornou maldição para ele, porque ele era um libertador, só que não era o tempo dele libertar o povo. Então ele teve que fugir, ele teve que se esconder para que ele não fosse morto. Então nós precisamos entender o tempo de Deus para todas as coisas na nossa vida. Nós não podemos querer acelerar as coisas de Deus para nós, mas saiba de uma coisa: Deus pode acelerar isso para nós, porque Ele é Deus, irmãos. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Mas nós não podemos ficar igual crianças mimadas, batendo o pé. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Amém? Nós somos pessoas maduras, pessoas que governam, pessoas inteligentes, pessoas fortes, para administrar no tempo certo as bênçãos que o Senhor entregar sobre as nossas mãos. Glória a Deus. Quando as coisas não acontecem no momento em que nós queremos, irmãos, muitas das vezes nós achamos que Deus é ruim. Quantos de vocês já acharam isso? Muitas das vezes nós falamos assim: Deus agora se esqueceu de mim, não está acontecendo do jeito que eu quero. Mas não é porque Deus é ruim, irmãos, é porque o que Ele tem para mim e para você é infinitamente mais do que eu e você pensamos. Infinitamente mais do que aquilo que nós já imaginamos é o que o Senhor tem preparado para nós. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Eu vou provar para você isso, irmãos, que o Senhor deseja para mim e para você é infinitamente maior do que eu e você já pensamos, maior do que os nossos olhos viram, maior do que os nossos ouvidos ouviram. É o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Voltando ao sonho de José, qual que era o sonho de José? Que o sol, a lua e as estrelas iriam se curvar diante dele, certo? Foi isso que aconteceu? Foi só isso que aconteceu? José tinha um sonho, que o sol, a lua e as estrelas iriam se curvar diante dele. Mas, irmãos, toda a região se curvaram diante de José. O Egito inteiro estava sob o governo de José. As regiões vizinhas estavam sob o governo de José. A sua família foi lá para José pisar em cima delas? Não, para José abençoar a vida deles. Quando o Senhor nos coloca em lugares de governo, é para que nós possamos abençoar as pessoas que estão em nossa volta. José foi colocado em um lugar de governo para abençoar todas as pessoas que estavam em sua volta. E nós somos essas pessoas, irmãos. Nós somos habilitados para abençoar. Nós somos pessoas que abençoam. Nós não somos pessoas que tratam mal. Nós não somos pessoas ruins. Nós não somos pessoas arrogantes. Nós somos pessoas que abençoam. Amém? Por isso, irmãos, que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que o que nós já imaginamos. Mas para que nós possamos permanecer firmes nisso, irmãos, nós precisamos ter a nossa identidade restaurada. José permaneceu firme todo esse tempo, esses 13 anos, porque ele sabia quem ele era. José tinha a sua identidade firmada. E para nós sermos pessoas maduras, para nós termos a nossa identidade firmada, não tem idade. Porque Davi era um jovem e ele sabia quem ele era, mesmo estando atrás das malhadas. Então, nós precisamos ser pessoas que têm a nossa identidade firmada. E sim, nós seremos pessoas fortes que não pararemos diante das circunstâncias. Nós precisamos ser pessoas que passam pela cruz. Precisamos ser pessoas que se rendem, assim como Cristo fez. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu entrego de vontade própria.
A cruz é isso, irmãos, é você se render, é você se entregar. Ninguém vai amarrar você lá. Da mesma forma que Jesus foi à cruz de vontade própria, nós precisamos ser pessoas que decidem morrer para as nossas vontades e viver a vontade de Deus para nós. Amém? Identidade restaurada, assim nós iremos avançar. E nós vemos aqui também sobre Abraão. Foi colocado aqui. Quando Deus chamou Abraão, Ele prometeu abençoá-lo, assim como aqueles que o abençoassem, mas lhe deu um mandamento: sê tu uma bênção. Então, irmãos, nós precisamos ser bênçãos para as pessoas que estão em nossa volta. As pessoas que chegarem perto de nós precisam ser abençoadas. Não limite a sua mente de bênçãos através de dinheiro somente. Você é dotado de dons para abençoar as outras pessoas. Não se limite. Eu não tenho uma moeda. Pedro, quando chega diante daquele coxo, ele pede para ele uma esmola. Pedro fala para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Isso é você ser um abençoador. É você pegar alguém, é você chegar para alguém que está em uma vida e você colocar ela em uma vida totalmente diferente. Você pegar alguém que está em uma vida miserável, porque nós somos sacerdotes, nós fazemos parte de um reino, nós somos pessoas reais, amém? Nós somos pessoas reais, nós somos mordomos. Então, você ser um abençoador é você pegar alguém de uma vida miserável e trazer ela para essa família, aonde eu e você vive, amém? Glória a Deus. Então, o que nós aprendemos? Que abençoar compete a Deus, mas ser uma bênção compete a nós. Deus nos abençoa em todo o tempo, mas para que nós sejamos uma bênção, nós precisamos querer ser uma bênção. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção. Efésios 1:3. Nós fomos abençoados, mas para isso nós precisamos acessar essas bênçãos. Já está disponível para nós, irmãos. Sabe o que é você estar diante de um baú cheio de joias, de um tesouro? É isso que está. É você assim, ó. O pai abriu o baú de tesouro e falou assim, ó: isso tudo aqui é seu. Apenas desfrute disso. E isso está disponível para cada um de nós. Basta nós querermos ser uma bênção. As bênçãos do Senhor estão sobre todos, mas nós precisamos pegar isso para nós e caminhar debaixo disso. Amém? Deus não pode abençoar quem você pensa que é. Ele apenas quem Ele desenhou que você fosse. Quando Deus olha para nós, Ele precisa enxergar o seu Filho, Cristo, em nós. A partir disso, irmãos, nós podemos fazer todas as coisas, nós podemos desfrutar de todo o tesouro dele na terra. Amém? Muitas das vezes nós nos limitamos apenas em recursos financeiros. Teve uma vez que um funcionário meu, eu estava lá trabalhando, e um funcionário meu, eu não vi ele, né? Aí eu falei assim: cadê o Marcos? Aí eu fui procurar ele estava sentado lá num canto. Eu falei: o que está acontecendo? Aí ele falou assim: nossa, cara, estou muito ruim, eu tô com muita dor de cabeça, não consigo nem levantar. E estava lá sentado. Eu falei assim: eu posso orar por você? Ele falou assim: pode. Coloquei a mão sobre ele, comecei a declarar. Aí eu falei: olha para mim. E aí? Ele falou assim: ainda está um pouquinho. Eu falei: em nome de Jesus, eu mando embora toda a dor. Orei de novo por ele, falei: e agora? Ele falou assim: a dor passou. Eu falei: então vamos trabalhar. Mas sabe, irmãos, é isso que nós precisamos fazer.
Muitas das vezes nós ficamos limitados a coisas, sendo que o Senhor já nos deu tantas ferramentas, e nós muitas das vezes ficamos presos em abençoar a vida dos outros. Eu falei assim, vamos trabalhar, mas assim, a intenção realmente era que ele fosse curado, e realmente ele foi curado. Nós temos autoridade, irmãos, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Isso é você ser uma bênção para outras pessoas, é você impartir aquilo que você tem sobre essas pessoas. Pouco tempo atrás eu tive umas experiências com Deus. Tem outro funcionário meu que ele falou para mim que não tem fé. Eu falei assim, você não tem fé não? Ele falou assim, não. Eu falei, eu vou provar para você que você tem. Aí comecei a explicar para ele, perguntei para ele o que era fé, e fui explicando para ele e tal. Aí, chegando lá numa certa conclusão, ele falou assim, eu fui explicando para ele situações práticas, né? Quando você vai fazer alguma coisa de errado tal, e fui explicando. Aí eu falei assim, e aí, Deus fala ou não fala com você? Ele, eu já ouvi isso mesmo, cara. Aí ele continuou falando que não tem fé, né? E eu estava trabalhando em uma piscina, e estava um calor, irmãos, um sol, acho que estava uns 40 graus. E eu estava com a roupa toda molhada de suor. Olhei para o céu, só tinha o sol e tudo limpo. Aí eu olhei e falei assim, o Kleber estava lá também, Maranhão. O Kleber também estava lá, mas só que era outra pessoa. Aí eu olhei assim e falei assim, rapaz, era tão bom que tivesse só uma nuvem ali tampando aquele sol agora. Irmãos, 5 minutos. Eu estou trabalhando lá, quando eu olhei, uma sombra. Aí eu falei assim, quando eu olhei, uma nuvem tampando o sol. Aí eu falei para ele, olha lá, você está vendo que as nossas palavras têm poder? Está vendo que aquilo que nós falamos acontece? Aí ele falou assim para mim, mas daqui a pouco essa nuvem vai embora. Eu falei assim, quando essa nuvem for embora, não vai mais fazer sol aqui onde eu estou trabalhando. Irmãos, parece mentira. Eu estava fazendo um contrapiso da piscina, então faltava um pedaço. Para vocês que não sabem, eu estava fazendo o chão da piscina, só resumindo, né? E estava faltando um pedaço. Aí ele falou assim, mas daqui a pouco essa nuvem vai sair. Aí eu falei para ele assim, quando essa nuvem sair, não vai mais fazer sol aonde eu estou trabalhando. Vocês acham que aconteceu o quê? Sabe, na hora que a nuvem saiu, faltava daqui para trás para mim terminar o serviço. Quando a nuvem saiu, a sombra parou exatamente aqui, exatamente aonde faltava eu terminar o serviço. Aí eu olhei para ele e falei assim, e aí? De novo? E mesmo assim ainda continuou, né? Porque assim, quem convence não é a gente, é o Espírito. Passou uns 2 dias depois, estava trabalhando, tudo nublado, e eu fazendo o reboco da piscina. E assim, o reboco da piscina não é uma coisa rápida de fazer, porque você passa uma impermeabilização, então a massa ela não seca tão rápido. E estava tudo nublado, irmãos. Eu não estava murmurando, eu só falei assim, né? Eu falei assim, nossa, cara. Eu chapei a massa, joguei a massa na parede e falei assim, nossa, o tempo estava fechado. Eu falei assim, nossa, mas era tão bom que aparecesse o sol aqui para secar essa massa agora. E daqui a pouco eu estava trabalhando. Quando eu olhei para ele estava assim, Aí eu falei, o que foi? Aí ele, quando eu olhei, o sol se abriu assim, no meio das nuvens o sol se abriu para secar a massa que eu estava fazendo. Aí eu falei para ele, você está vendo? Está vendo que o Senhor fala para você o que é que está acontecendo? Isso são experiências, irmãos. Não sei o que vai acontecer na vida dele, mas essas experiências vão ficar para ele. E isso é nós sermos abençoadores na vida das pessoas. Nós precisamos ser pessoas que declaram com fé, irmãos, e aquilo acontece.
Eu estou falando isso para vocês, eu não estou falando isso porque eu sou melhor do que ninguém, mas aquilo que nós falamos acontece. Eu já cheguei, teve uma vez que eu estava de moto, saindo do serviço, e o tempo fechado para chover. Não sei nem porque que eu estou falando isso, mas o tempo fechado para chover, e eu não estava com capa de chuva, e eu falei assim, ó, em nome de Jesus, não vai chover até eu chegar em casa. Irmãos, não deu outra. Na hora que eu coloquei a moto para dentro de casa, parece que a chuva veio no rastro assim, ó. Na hora que eu coloquei a moto para dentro de casa, que eu fechei o portão, começou a chover. Creia, irmãos, creia que a sua palavra ela tem poder. Creia que a sua palavra ela tem poder. Nós somos portadores da vida. Aquilo que nós falamos acontece. Não se sinta menor do que ninguém. Às vezes você pode falar assim, mas eu não sou um ministro, eu não sou uma pessoa que fala bem. Mas o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece aquilo que você deseja. E o Senhor nos ama, irmãos. O Senhor nos ama. Nós somos abençoados por Ele. O Senhor ama cada um de nós. Então, que você possa declarar com a sua boca, que você possa ter fé o suficiente, e as coisas elas acontecem. As coisas elas precisam se mover diante daquilo que nós falamos. Nós não somos pessoas que andam correndo atrás de bênçãos. As riquezas da terra, elas são obrigadas a correr atrás de nós. As riquezas da terra, elas são obrigadas a correr atrás de mim e atrás de você, porque você é filho de Deus, e Ele é dono de todas as coisas, e nos fez dono disso também. Amém? O amor, irmãos, do Senhor por nós é surpreendente. Ele nos amou tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 13. Eu já estou quase finalizando. Primeiro Coríntios 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Sabe, irmãos, nós somos capazes de todas essas coisas. Nós somos capazes de mover montanhas. Aquilo que nós falamos acontece. Só que se no nosso coração não tiver amor, nada disso serve. A principal coisa para que essas atitudes que nós façamos aconteçam, precisa primeiramente dentro do nosso coração ter amor. Nós não fazemos as coisas para o próximo buscando nele algo que ele possa retribuir para mim. Não, nós fazemos isso para ele porque nós amamos a vida dele. O amor que o Senhor nos entregou, nós precisamos liberar sobre todas as pessoas. Nós não podemos, irmãos, ser pessoas arrogantes. Nós precisamos ser pessoas amorosas. Nós precisamos impartir o amor sobre as pessoas. Se o pessoal do louvor quiser subir.
Se coloque de pé nessa noite. Por que eu finalizei falando do amor? Porque, irmãos, sem amor nós não podemos fazer nada. Sem amor são apenas palavras ao vento. Nós falamos e tudo acontece, mas primeiro no nosso coração precisa estar cheio de amor. E cada um de nós, irmãos, recebemos o amor do Senhor. Eu vou falar uma frase para vocês que o pastor Léo, ele quando estava aqui no nosso aniversário, ele falou, e isso mexeu muito comigo, irmãos. Ele falou o seguinte, que existem pessoas que estão machucadas, mas já estão prontas, somente não foram amadas verdadeiramente. Sabe, existem pessoas prontas. Nós não precisamos correr atrás de, eu preciso. Eu não estou falando que você não precisa se capacitar, estudar, trabalhar. Não estou falando nada disso. Só estou falando que você não precisa falar assim, eu tenho que fazer com a força do meu braço, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, o Senhor nos capacita. Você é uma pessoa pronta. Tudo o que você precisa já está depositado dentro de você. Tudo, irmãos, que nós precisamos já veio acompanhar, veio um combo completo. Sabe quando você vai pedir um lanche, fala assim, me dá um combo completo? O Espírito Santo veio completo, veio um combo completo habitar dentro de nós. Então, dentro de você, tudo o que você precisa já está dentro de você. Tudo o que você precisa já está dentro de você. E eu estava escrevendo isso ali atrás, irmãos, e o Senhor começou a falar comigo. Aí o Senhor falou assim, para por aqui. Sabe? O Senhor falou para mim o seguinte, quantos de vocês chegaram aqui, ou estão aqui, machucados? Quantos de vocês chegaram aqui, fracos? Quantos de vocês chegaram aqui, sem perspectiva de futuro? Eu fui uma dessas pessoas. Cheguei aqui sem perspectiva nenhuma de futuro. Nenhuma. Muitas das vezes, sem perspectiva de vida. Com um pensamento, para que eu vou viver? Quantos de vocês chegaram aqui com esse pensamento? Prontos. Mas o que faltava era o amor. O que faltava era que nós fôssemos amados o suficiente. E eu, irmãos, eu fui amado o suficiente. Eu cheguei aqui sem perspectiva nenhuma de futuro, nenhuma. Qual o seu plano? Trabalhar, ganhar dinheiro? Não sei o que é que eu vou querer lá na frente. Sem perspectiva de futuro. Quantos de vocês chegaram aqui? Não sei o que é que eu quero da vida, machucados muitas das vezes. Mas quando chegaram a este lugar, foram amados de tal maneira que foram constrangidos por este amor. Eu não estou fazendo uma bajulação. Ele não está aqui, o pastor Kleber, pai dessa casa. Mas eu tenho certeza, irmãos, Ele ama cada um de vocês. Ele ama cada um de nós. Cada um de nós fomos amados por Ele. Quantas das vezes, irmãos, eu já quis largar tudo? Não conta as vezes. Quantas das vezes eu já cheguei e falei assim, não quero mais não. Não é para mim. Eu vou largar tudo. E Ele chegar para mim, você acha que Ele chegou para mim e começou a pregar para mim? Não. Ele apenas me amou. Eu apenas fui amado. Eu apenas fui amado. E isso foi o suficiente para que eu pudesse me firmar
e nunca mais ter vontade de olhar para trás, nunca mais ter vontade de desistir, nunca mais me sentir uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz, uma pessoa que não consegue, uma pessoa que não sabe falar, uma pessoa vergonhosa. Nunca mais. Sabe, irmãos, eu estou falando isso para vocês aqui hoje porque eu recebi para ministrar, era 3 horas da tarde e eu estava em Taubaté, eu estava chegando de viagem, não deu tempo eu fazer praticamente nada. Nós não precisamos ficar com medo. O amor do Senhor nos constrange, o amor do Senhor é suficiente para as nossas vidas. Nós já fomos amados por Ele, nós já fomos amados por Ele, nós já fomos salvos, e em todo o tempo Ele prova o seu amor dEle por nós. Sabe, irmãos, quantas das vezes eu queria largar tudo e eu fui amado o suficiente para falar assim: a partir de hoje eu não vou mais olhar para trás, a partir de hoje eu quero viver exatamente aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos de vocês se sentiram assim? Quantos de vocês chegaram aqui assim? Nós só podemos dar, irmãos, aquilo que nós já recebemos. Aquilo que nós já recebemos é o que nós podemos dar. Feche seus olhos nessa noite. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Feche seus olhos, continue seus olhos fechados essa noite. Aleluia. Irmãos, nós não somos uma casa de exposição, mas nós somos uma casa onde gera cura. Se nessa noite você está aqui e você acha que você não é amado o suficiente, dá um passo aqui à frente, nós queremos orar por você. Irmãos, isso não é motivo de vergonha. Nós não estamos aqui para expor ninguém, amém? Nós estamos aqui para gerar cura. Se você está aqui, você acha que essa palavra falou com você, dê um passo à frente, vem aqui à frente, que nós queremos impartir aquilo que nós recebemos sobre a sua vida. Enquanto o louvor vai adorando, faça isso. Aleluia. Sabe, queridos, o Alexandre falou aqui, é uma verdade. Nós somos sustentados por esse amor. Nós somos sustentados por essa casa. Sabe, o Espírito Santo, Ele quer produzir um ambiente aqui nessa noite profético de amor, porque nós só podemos entregar aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos, nós entregamos. E muitas vezes nós fomos tão machucados, tão magoados na nossa história, tão feridos, que nós não conseguimos nem sair do lugar. Parece que existem correntes e grilhões nos prendendo, nos aprisionando. Às vezes nós nos apegamos a uma reputação, nós nos apegamos a um diploma, nós nos apegamos ao que o outro vai pensar, e nós não nos lançamos, não nos rendemos para experimentar desse amor. Nós vamos cantar santo, santo, santo. E eu vi nitidamente o Espírito Santo nos envolvendo, enchendo os nossos reservatórios vazios de amor, para que nós possamos abençoar, para que nós possamos ser aqueles que vai mudar as realidades naturais.
dos lugares que você pisa, dos lugares que você anda, dos lugares aonde você toca, das pessoas que você convive. Você foi chamado nesse tempo, nessa estação, não foi na estação errada, para mudar as realidades dos lugares que você entra, no seu trabalho, com o cliente que você atende. Você é um transformador, você é um abençoador. Então vem aqui à frente como um ato profético e fala: Senhor, enche os meus reservatórios, enche as minhas reservas de amor. Faça essa oração você com o Senhor. Faça essa oração você com o Senhor. Ah, Espírito Santo. Aleluia. Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva. Oh, oh, Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo, santo. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus poderoso. Feche os seus olhos, se desconecte. Se desligue. Se desligue da terra. Deus poderoso. Não há
Encontre, Senhor, no nosso coração fome e sede. Fome e sede, Pai amado, para declarar que Tu és santo, para encher as nossas reservas de amor. Ah, Senhor, quantas vezes o orgulho nos para, o orgulho nos trava. Ah, Senhor, e nós não conseguimos avançar, e nós não conseguimos dar um passo. Ah, Espírito Santo, encontre em nós fome e sede, fome e sede. Segunda direção do Espírito Santo. Sabe quando o povo de Israel foi resgatado? Moisés chamou, elegeu líderes. Moisés os chamou e distribuiu o povo, para que o povo fosse governado, para que o povo fosse orientado, para que o povo fosse discipulado. Nós estamos falando de amor e eu ouço nitidamente o Espírito Santo falando: chame os líderes, todos eles. Ah, eu lidero os kids, é com você também. Vem aqui à frente. Começa com a gente. Começa com a gente. Sabe por quê? Moisés já instruiu a gente. Ah, eu sirvo na mídia, eu sirvo só mandando mensagem no WhatsApp. Você também, você serve alguém. É você que o Senhor chama. Ah, mas eu só dou um oi para a pessoa que chega na igreja. É comigo, é com você. Porque nós já fomos instruídos por Moisés. Já fomos instruídos. E sabe o que nos torna filhos? O que nos torna abençoadores? Quando nós estamos dispostos a permitir que os nossos ouvidos e o nosso coração seja como de Moisés. Seja como do nosso pai. Seja como aquele que entrega a sua vida todos os dias para formar a nós. Para que nós possamos ser habilitados a formar outros. Habilitados a formar outros. O Alexandre falou de José e Faraó. Faraó não era como Moisés, mas Faraó reconheceu a honra que Moisés, que José tinha adquirido ao longo da sua trajetória. E ele colocou linho fino. Sabe o que é linho fino? São atos de justiça. Sabe o que eu e você fazemos quando nós servimos alguém? Quando nós abraçamos alguém, quando nós declaramos palavras para alguém, quando nós oramos, quando nós intercedemos. Vem, Jade, você serve as pessoas dançando, pode vir. Pode vir. Você que serve de alguma forma nessa casa, venha. Porque o Espírito Santo, Ele está rompendo conosco, é conosco. Começa com a liderança. Começa com a gente.
Começa com a gente. A mídia também. Pode vir. Todos os que servem, irmãos, todos os que servem. E como eu estava falando, o faraó pegou o linho fino e colocou sobre José. Sabe o que Deus quer fazer com a gente na próxima estação? Nos colocar em lugares de governo. Nós vamos ouvir a Moisés, para quando o faraó vir colocar linho fino sobre a nossa cabeça, a gente ser humilde o suficiente para continuar servindo as pessoas com a mesma excelência a qual nós fomos servidos, com o mesmo amor, com a mesma intensidade, e continuar declarando e queimando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Santo, 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 santo. Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, Sabe o que a próxima geração quer ver? Sabe o que os jovens, os adolescentes e as crianças dessa casa quer ver? O quanto nós nos sujeitamos uns aos outros. Vamos fazer uma fila aqui. Vamos, gente, aqui, ó. Uma aqui. Fica de frente para alguém. Você que está aqui na frente. Homem com homem, mulher com mulher. Pode ser vocês dois se quiserem também. Pode mudar, Amparo. Vai lá, Capate. E o Max vem aqui com o Marisvaldo. Faz com o Leandro, amor. Vem, Leo, eu vou fazer com você. O que os jovens, o que é edificar gerações? É as pessoas que nos veem encontrarem no nosso coração a sujeição, porque quando nós subimos ali em cima e falamos que nós honramos o que o outro carrega, é isso. Nós nos sujeitarmos a que a outra pessoa ore por nós, nos sujeitarmos a ouvir o outro, a ser abençoado pelo outro, a reconhecer a palavra e o poder que o outro carrega. É isso que o Senhor está produzindo aqui nesse lugar. Sabe o que é encher reservatório de amor? É quando eu não estou legal, eu chegar perto da Raíza e ela falar: vem que eu te sustento, vem que eu oro por você. É no dia que as coisas não estão bem na minha casa, o Alexandre chegar e falar: Micaías, ora aqui por mim. Ora aqui por mim que eu estou precisando da sua graça. Eu preciso da sua impartição. Esse é o corpo de Cristo. A minha mão não pode tocar se meu antebraço não a levar. O meu pé não toca o chão e não anda se a minha perna não conduzir. Isso é encher os reservatórios de amor.
Isso é romper com orgulho. Isso é quebrar os grilhões. Sabe, irmãos, eu não tenho dúvidas que os faraós dessa terra vão encontrar um coração sujeito e humilde nessa casa, nesse lugar. Que em São José dos Campos tem um povo que está se sujeitando a esse lugar. Eu não tenho dúvidas, porque eu conheço a pureza do coração dos pais dessa casa. Eu sou envolvida por essa verdade. Então agora nós vamos sujeitar o nosso coração e vamos orar com muito zelo, muito amor e muita humildade uns pelos outros. Amém? Pode começar. Quem vem comigo? Vem, Carol. Em perfeição, não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva. Conheço outra canção que lhe descreva Deus poderoso.
Você é o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos sustentados uns pelos outros. Essa é uma verdade que nos sustenta nessa casa. Amém? Eu quero fazer um convite especial. Você que ainda não aceitou Jesus, você que talvez queira se reconciliar e fala: Deus, eu quero esse amor. Esse amor que esse povo está manifestando, está revelando, e que vai expandir em outros lugares. Eu quero essa verdade aí. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que quer se reconciliar com o Senhor, que ainda não se reconciliou, se tiver alguém nessa noite, só levanta sua mão assim, ó, que alguém vai até você e vai orar com você. Amém. Amém. Pastor Paulo, encerra pra gente. Amém, irmãos, glória a Deus. Que possamos ficar com essa palavra, daquilo que Deus ministrou em nosso espírito. É muito forte que nós ouvimos também na ministração no dia do aniversário, que muitas das vezes, irmãos, a gente resiste a Deus. Isso a nossa alma, ela sempre quer resistir a Deus, e nós temos que sujeitar a Ele, e sujeitar a Ele em amor, em graça, né? Por isso que muitas das vezes nós não avançamos. E eu e você, né, temos um desenho de Deus, um desenho em Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Então que possamos ficar com essa palavra muito abençoada sobre nossas vidas, que possamos ter uma semana na graça, no favor e no amor de Deus. Amém? Pai, te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem ministrado no nosso espírito, Pai. Tudo aquilo, Pai, ó, que será produzido, Pai, de hoje em diante, Senhor. Pai, que possamos, ó Senhor, sujeitar a Ti, Senhor. Resistir, ó Pai, ó Senhor, todas as coisas, Pai, que não provém do Senhor, ó Pai. E que a Tua graça, Pai, que o Teu favor, ó Pai, seja transbordante em nossas vidas, Senhor. Pai, dê uma semana abençoada para cada filho, Pai. Senhor, protegendo, guardando, cuidando, Senhor, e abençoando, ó Pai. Assim nós declaramos, ó, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. Aplausos, Senhor. Amém. Glória a Deus.